para o sol, então, diretamente, realmente prejudica os olhos? Não deve se olhar para o sol diretamente. Claro que rapidamente não Lógico, tem problema. você está nadando, de repente o sol bate no teu rosto, você está fazendo uma série de atividades, os olhos estão expostos, mas de uma forma ou de outra ficar olhando diretamente ao sol não é recomendável. Tá certo, doutor. Tem mais uma pergunta, a gente está falando do sol, praia. Leila Guimarães, de 35 anos, de Salvador. Ela pergunta se tem algum cuidado para não deixar água entrar no sol. Acho que a água, ela quer dizer aqui, é água salgada, né? A água salgada pode prejudicar a visão? A criança está no mar brincando e a água, claro, ele abre os olhos dentro da água, a criança abre. E essa água salgada, ela prejudica de alguma maneira os olhos? Não, a criança muitas vezes sente um desconforto muito grande quando vai para o mar, muitas vezes para a piscina. Então aquela água salgada ou o próprio cloro. Sim, água com cloro também. Com cloro. Então, às vezes, depende da sensibilidade da criança, existe algum tipo de reação que você pode muitas vezes, logo que sai dessas atividades, procurar lavar com uma água filtrada, lavar bem os olhos, drenar bastante o olho, deixar aquela água filtrada penetrar no olho, você tira aquele excesso do sal e mesmo do cloro. Depois de alguns minutos a criança vai voltando ao seu funcionamento normal e se sentindo melhor, sabe? E mesmo para o adulto, doutor, na piscina, por exemplo, o cloro, o óculos dentro da piscina é realmente necessário ou a pessoa pode abrir os olhos debaixo d'água? Desde que se você fica por muito tempo prolongado, pessoas que nadam, crianças que ficam o dia inteiro na piscina, não dá para se manter com aquele óculos o tempo todo. Então, alertar a criança, não abre muitos olhos lá embaixo, mas isso é uma coisa meio que inevitável, que as crianças, elas brincam, elas querem enxergar o que está... A criança, ela tem a característica da curiosidade, né? Então elas querem descobrir o que está lá embaixo em alto mar, na piscina, o que elas estão podendo observar. Tem que estar atento para, logo depois que sair dessas atividades, manter uma boa limpeza ocular, e eu acho que isso já resolve. A não ser que o caso persista, o olho fica vermelho por um tempo prolongado, daí tem que eventualmente ver se não há necessidade de colírios ou alguma coisa nesse sentido, né? Exato, doutor, o senhor falou sobre o colírio agora. E o uso de colírios, porque muitos falam que não é bom usar todos os dias, que os olhos ficam viciados no colírio. Realmente, esse uso do colírio tem que tomar cuidado? Ele pode ser prejudicial? O problema é que os colírios, se existe um bom senso, uma mãe vai na farmácia e fala, eu preciso de um colírio que o olho do meu filho está vermelho. Farmacêutico ou, por exemplo, na própria farmácia, vendem muitas vezes colírios que não são adequados para aquele tipo de situação. E você acaba colocando um colírio à base de cortisona, ou à base de antibiótico, ou com substâncias que, ao invés de melhorar, vão acabar prejudicando o olho muito. Quer dizer que colírio é algo sério, não é algo que você deva usar indiscriminadamente. Colírio é para ser prescrito por oftalmologistas. O colírio não é para ser eu vou comprar esse colírio. A não ser esses colírios muito simples, um colírio Moura Brasil, o olho está vermelhinho, compra o colírio. São colírios que são adstringentes, muitos lubrificantes, muitos vasoconstritores para não ficar vermelho o olho, mas de qualquer forma deve-se sempre perguntar... Passar por um profissional, por um profissional, com certeza. E o adulto também, nesse caso? Mais ainda, porque muitas vezes o indivíduo se vicia a usar aquele colírio. E realmente vicia, né? E acaba viciando, ele acha que o olho dele só fica bom se ele pingar colírio, né? Então, e não é bem assim, não é por aí. Doutor, em relação à alimentação, ela pode ajudar a prevenir algum problema de visão? Tem algum alimento que esteja ligado aí? Olha, eu acho que quando fala a cenoura é boa para o olho, cenoura é boa para o olho, mas não é só a cenoura que é boa para o olho. A cenoura, eu acho que quando você tem uma dieta balanceada em proteínas, carboidratos, cálcio, tudo isso, o próprio sol já é ele já nos fornece o cálcio assim em bastante quantidade. Eu digo assim, todas essas, uma boa alimentação favorece. Agora, tem alimentos especificamente, como por exemplo os peixes. Exato, os peixes. O peixe que tem o ômega 3, que tem sardinha, todos esses peixes, arenque, tudo são peixes que, por ter essa substância, o ômega 3, elas acabam
produzindo efeitos muito benéficos, não só para os olhos, Exato, como para a tua saúde em geral. Quer dizer que, por exemplo, alimentos à base de vitamina A. Hoje em dia, existia uma doença chamada hipovitaminose A, que fazia com que milhares de crianças perdiam a sua visão por falta desses alimentos. Você não precisa tomar uma vitamina, você toma leite, come fígado, sabe, são ovos, tudo são alimentos que são alimentos positivos, como por exemplo os carotenoides, que através das frutas, mamão, melão, verduras verdes, escuras, verdes, tudo isso são alimentos que são extremamente bons para o organismo como um todo e para o olho de um modo geral. Doutor, falando em alimentos, aí tem até uma perguntinha da nossa produção, a respeito dessa história aí que as avós contavam sobre comer formigas. Tem uma história assim, né, doutor? Você deve ter ouvido já. Eu ouvi uma história que fala que essas formigas no norte chamam de tanajura. Sim. Que tanajura, que, por exemplo, tem essa formiga tem o ácido pirúvico. Dizem que isso daqui, os avós diziam, eu tive ao longo da minha carreira, eu tenho tido algum ou outro depoimento de pessoas, mas a formiga é ótimo, melhora muito. Se melhora e você acha que melhora. Acho que tem outros alimentos, o peixe, né? O peixe deve ser mais gostoso que a formiga, e mais saboroso. Mais saboroso também, verdade, doutor. Doutor, olha, tem algum contato que o senhor possa deixar para a gente, para as pessoas que tenham mais dúvidas aí a esse respeito, e com certeza o senhor vai atendê-las prontamente. Tem algum contato? Eu gostaria que vocês visitassem o nosso site. Nós temos artigos muito interessantes que vão abordar vários temas da oftalmologia, com uma visão um pouco mais ampliada, com uma visão mais integrativa, em que a gente não olha só para um olho, a gente olha para a pessoa que está por detrás desse olho. O olho é o meio de comunicação conosco, mas o que nos importa é a pessoa que nos procura. Então, eu acho que através do www.c de casa, p de pato, v de visão, i de íris, cpvi.com.br, ou através do nosso telefone em São Paulo, do Centro de Pesquisa da Visão Integrativa, no telefone 32580975. Tá certo. Então, as pessoas que têm dúvidas ou querem saber um pouquinho mais, o site então tem tudo aí explicando, e o telefone também para conversar com vocês. E eu agradeço muito a tua atenção. Doutor, muito obrigada, viu? Muito boa entrevista, muito esclarecedora, e já fica um convite para uma próxima entrevista aqui. Muito obrigado. Mais, agradeço. Tá bom? Obrigada, doutor Laércio. Obrigado. Bem, então conversamos hoje com o Dr. Laércio Motorim, que é oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e conversou conosco aí sobre os problemas de vista que afetam as crianças. Para vocês de casa, muito obrigada pela companhia e pela participação, e até o próximo programa. Tchau, tchau.